Bom dia, David. Bom dia, Diego. Bom dia, Vitor. Bom dia, Cíntia. Bom dia, professor. A gravação. E aí vamos começar a conversar, né? Então, eu disse para vocês que as isomerias, né, o conceito de isomeria é um conceito muito abrangente, né? Quando é isomeria plana, a gente entra com o conhecimento de que a isomeria pode ser a isomeria plana, de função, de cadeia, de posição. Muda a cadeia, muda a posição e né, muda a posição do heteroátomo e assim por diante, né? Então a gente vai modificando aos pouquinhos. Só que agora a gente vai concluir, né, que existe também a possibilidade dos compostos se modificarem no espaço, né? Então nós vamos ter a partir de agora, nós vamos estudar a partir de agora a estereoisomeria ou isomeria espacial. Isomeria espacial. A isomeria espacial, então, ela está explicando o conceito de... ir para lá, entendeu? Porque vai quebrar o quê? O restaurante vai ser meio grande. Então, a isomeria espacial, ela está modificando a questão de posição, tá? De posicionamento no espaço. A isomeria espacial, ela é dividida em duas grandes áreas, né? A isomeria geométrica, calculei errado aqui, e a isomeria óptica. Na isomeria geométrica, ela ainda é subdividida em isomeria do tipo cis, trans, isomeria do tipo E e isomeria do tipo Z. Na isomeria óptica, ela é dividida ainda em levogiro, R, dextrogiro, S. Então a gente vai entender tudo isso aqui, né? A intenção é que na aula de hoje a gente entenda tudo isso aqui. Vamos começar pela isomeria do tipo geométrica. Isomeria geométrica, então, ela ainda tem, né, aquelas subdivisões, cis, trans, E ou Z. Primeiro, quando que ocorre a isomeria geométrica? A isomeria geométrica, ela vai ocorrer... Nossa Senhora, hoje está difícil. Ela vai ocorrer quando forem cadeias abertas... home office. Em cadeias abertas, quando tiver a presença de uma dupla ligação, somente dupla ligação, tá? E em compostos fechados, compostos de cadeia fechada, quando a gente tem cadeias simples. Ou seja, não tem ligação dupla nem tripla. Tudo bem? Nisso, a gente tem que entender o que é um composto que vai ser do tipo cis e o que vai ser um composto do tipo trans. Compostos do tipo cis e trans, eles estão relacionados à posição dos hidrogênios, tá? Então, uma coisa que vocês têm que entender é que o composto, quando ele for cis ou trans, ele está falando das posições do hidrogênio.
posições dos hidrogênios. Então, ele quer saber, ele está falando para você das posições do hidrogênio em si. Então, se a gente tem um composto que for do tipo cis, eu vou ter isso aqui, ó. Carbono com dupla ligação. E aí a gente tem os hidrogênios numa mesma posição. Eles vão estar na mesma posição. Para eu chamar de cis, ele tem que estar na mesma posição. Tá? Nesse mesmo eixo, né? Então, vou colocar aqui embaixo uma molécula qualquer. Vou colocar uma metila, CH3, CH3. Isso é o que eu chamo de composto cis. Tá? Um composto do tipo trans... Ah, mas hoje tá demais. É menino gritando, é mãe gritando, é carro de som anunciando o vereador. Nossa Senhora. Foi o Diego. Professor, eu só sou um espectador. Só tô aqui para assistir o espetáculo e dar risada. Tô vendo isso aí. Quando a gente tem um composto trans, a gente tem isso aqui, ó. Os hidrogênios, eles estão em pontos opostos, né? Um está oposto ao outro. Quando o composto for cis, ele vai estar no mesmo eixo. Quando o composto for trans, ele vai estar em eixos diferentes, tá? Então, quando a gente fala de cis e trans, a gente está falando isso aqui, ó. Tá? Para resumir isso aqui, é bom que a gente saiba isso aqui também, ó. Deixa eu ter colocado aqui do lado. Quando a gente está falando de cadeias abertas, é bom que vocês saibam disso aqui, ó. R1, R2, R3, R4. Então, o que vocês precisam saber? Que o R1 ele tem que ser diferente de R2. Que o R3 tem que ser diferente de R4. Tá? Para ter isomeria. Mas nada impede que R1 e R3 sejam iguais, ou que R2 e R4 sejam iguais. Agora, o que não pode ocorrer para ter isomeria é que R1 e R2 sejam iguais e R3 e R4 sejam iguais também. Aí a gente não vai ter isomeria. Tá? A gente vai ter um composto com dupla ligação normal. Até aqui tudo bem? Tudo bem, professor, mas para ser cis, tem que estar na horizontal, os hidrogênios. Tem que estar na horizontal, Sim. não pode estar na vertical. Sim, ele não pode estar na vertical. Na vertical não vai existir isomeria cis e trans. Vai ser o composto com dupla. Só isso. Agora vamos verificar um composto cíclico, né? Porque eu falei para vocês que a isomeria geométrica pode ter no composto, numa cadeia aberta e numa cadeia fechada. Vamos imaginar numa cadeia fechada de propano, desculpa. Quando eu tenho essas posições aqui, então aqui eu coloco um hidrogênio, e embaixo eu tenho CH3, CH3. Então percebam que esse anel aqui, ó, de propano, ele é dissubstituído, ele tem duas substituições. Por ele ter duas substituições e os hidrogênios estarem na mesma posição, a gente chama ele de composto cíclico do tipo cis. Composto cíclico do tipo cis. Agora, vou pegar o mesmo composto. E colocar agora os hidrogênios em posições
alternadas, eu vou ter um composto de cadeia fechada do tipo trans. Tá vendo? Então, mesma posição, eu chamo de cis. Posições diferentes, eu chamo ele de trans. Tá? Eu acho que, assim, é mais questão de visualização. Não tem tanto segredo assim. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. E se eu fizer isso aqui, ó? Esse aqui é um benzeno, né? É possível ter isomeria aqui do tipo geométrica, cis e trans? Sim. Vamos ver? Ó, vamos isolar esses dois aqui. Então, esses dois aqui têm uma ligação dupla. Deixa eu até colocar assim para ficar melhor para vocês. Esses dois aqui têm ligação dupla. Para ter isomeria do tipo cis e trans, eu precisaria que esses hidrogênios aqui estivessem em posições alternadas. Não tem como isso aqui ter uma posição alternada. Porque, no caso, a posição alternada seria se esse hidrogênio aqui se deslocasse para dentro do anel. Isso aqui não é possível, né? Então, para essas cadeias onde tem duplas ligações, não Toda é cadeia que possível a tem a gente... dupla ligação? Toda cadeia que tem dupla ligação, não é possível visualizar uma isomeria do tipo cis e trans. No caso, é possível a gente observar uma isomeria no caso de posição, né? No posição das duplas. Então, essa dupla podia vir para cá, essa vem para cá e essa vem para cá. Então, seria possível observar uma isomeria de posição. Agora, a isomeria do tipo cis e trans não é possível observar. Tá? Então, isso é para moléculas mais simples, né? A gente está observando somente a posição do hidrogênio. Só que existe ali uma complicação quando a gente vai pensar nisso, né? Imagina se tudo fosse fácil na nossa vida, né? Isso estaria ótimo. Existe, então, a diferença, porque agora, depois de um tempo, né, depois ali do século XX, no meio do século XX, início do século XXI, houve a observação de biomoléculas, né? Então, houve a observação de biomoléculas. Essas biomoléculas, elas também tinham visualizações do tipo cis e trans, elas também tinham observação do tipo cis e trans, só que elas não tinham posições de hidrogênio. Então, essas biomoléculas não tinham hidrogênio suficiente para a gente caracterizar ela sendo do tipo cis e do tipo trans. Então, o que a IUPAC fez para resolver esse problema? Ela resolveu esse problema colocando uma nova nomenclatura em alemão, né, do tipo isomerias que seriam do tipo Z, que em alemão significa juntos, e em E, que seria oposto. Então, em alemão, se eu não me engano, fica Zusma, e em alemão o E significa Entourage, significa separado, oposto. E essas duas questões, do junto e separado, eles estão falando do ligantes com números
atômicos diferentes. Então, essa isomeria aqui do tipo Z e E, ela só vai ocorrer quando eu não tenho hidrogênio suficiente para caracterizar ela como cis e trans. E qual que é o mínimo de hidrogênios que é necessário? 2. Tem que ter 2 hidrogênios para eu caracterizar ela como sendo cis e trans. Na verdade, se tiver 3 hidrogênios, eu não posso caracterizar ela como cis e trans. Tem que ter exatamente 2 hidrogênios para eu caracterizar ele como cis e trans. Se tiver um hidrogênio ou tiver 3 hidrogênios, eu não posso caracterizá-la como cis e trans. No caso, se tiver 3 hidrogênios, eu nem caracterizo ela como isomeria geométrica. Se tiver um hidrogênio, eu caracterizo ele como cis ou do tipo Z ou do tipo E. Professor, se Oi. tiver 4, 6, 8 ou qualquer número par? Na verdade, para ser chamado de se tiver 4 aqui, opa, se eu tiver 4 aqui, eu chamo ele de composto orgânico. Não chamo nem de cis, nem de trans, nem de E, nem de Z. E 6 não tem como, né? Porque o carbono só faz 4 Nossa, ligações. Se ele tiver uma sexta caramba. ligação, não seria nem composto Desculpa. orgânico, né? Professor, Não, ignora essa pergunta. Meu Deus, vou até não, desligar o vídeo. tranquilo. Não, desliga Meu não. Deus do céu. Isso acontece. E é uma pergunta boa você fazer aqui, no ensino básico, né? Imagina se você fizer isso lá na faculdade. Na verdade, professor, é que eu tava pensando no composto todo, em vez de pensar num só carbono. Mas aí Você tem que não pensar no conta, não. ponto, né? No ponto, né? É No por isso que eu ponto. perguntei mais de 4. Eu tinha esquecido desse. Não, tranquilo. Vamos pensar então num composto que seria do tipo Z ou do tipo E? Então, deixa eu pegar aqui uma molécula qualquer. Vamos pensar nisso aqui, ó. Tinha pensado na cadeia Nesse. toda. Não era só no. Eu tinha pensado só em um carbono. Desculpa. Não, tranquilo. Ó, vamos pensar nisso aqui, ó. Nesse composto clorado aqui. Nesse álcool colorado, né? Esse álcool colorado, primeiro, vamos pegar essa estrutura aqui, vamos abrir ela, vamos ver o que nós vamos ter aqui. Então, vou abrir essa estrutura, eu vou ter isso aqui, ó. C. Para cima eu vou ter um CH3. Para baixo também eu vou ter um CH3. E aí, para a esquerda, eu tenho um OH. E para a direita eu tenho um Cl. Então, eu tenho isso aqui. Isso aqui é isso aqui. Só abrir ele. Perceba que a gente não tem hidrogênio aqui para saber se o composto é cis ou se ele é trans. Então, a gente observa essa outra nomenclatura aqui. Z e E. Para a gente saber se um composto vai ser do tipo Z ou do tipo E, o que a gente tem que fazer? Observar a ordem do número atômico. Números atômicos maiores na mesma posição, a gente chama ele de Zussman, ou seja, juntos, ou seja, Z. Números atômicos maiores em posições diferentes, eu chamo ele de entourage, ou seja, oposto, ou seja, E. Né? Então, vamos lá. Nós vamos ter aqui o cloro, que tem um número atômico igual a 17, o oxigênio, que tem um número atômico igual a 8, e esse carbono aqui que tem número atômico igual a 6, e esse carbono aqui que tem número atômico igual a 6 também. Vamos lá. Quem que tem maior número atômico aqui? Olhando aqui. Quem tem maior número atômico? O cloro, muito bem. O cloro tem um número atômico maior, ó, 17, né?
os concorrentes dele só tem 6 e 8. Então, esse aqui é o número atômico maior. Quem que é o que tem menor número atômico? O segundo maior número, né, atômico, é o oxigênio. Então, esse aqui é a posição 2. Observa, ó, nós temos os maiores ligantes em posições inversas umas às outras. Se ele está inverso, ele está no sentido oposto. Se ele está no sentido oposto, então a gente tem que essa molécula aqui, ela é do tipo E. Saúde. Amém. Beleza. Agora vamos pensar nisso aqui, ó. Vamos pegar uma outra molécula. Deixa eu pegar essa aqui. Então, recapitulando, as nomenclaturas cis e trans são para compostos, são para análise do hidrogênio, e Z e E são para análise de outros elementos. Isso. Igual aqui, ó. Coloquei um outro composto para vocês. Só que dessa vez ele não tem 2 ligantes maiores, né? Tem só um. Vamos pegar essa estrutura aqui e vamos abrir ela de novo, do mesmo jeito que eu fiz. Então, deixa eu abrir aqui para vocês. Vou pegar isso aqui, eu vou girar, só para ficar mais fácil para eu observar. Então, aqui eu tenho hidrogênio, OH. Aqui eu tenho C3H. E aqui eu tenho um CH2, CH3. Vamos colocar quem são os números atômicos, né? Então, a gente tem aqui que o número atômico desse aqui é igual a 8, que o número atômico O do exercício hidrogênio é igual... costuma oferecer ou tem que olhar na tabela periódica? Você vai ter que olhar na tabela periódica. Nunca, às vezes, quase nunca ele fala para você qual que é os números atômicos. E o número atômico aqui dos carbonos é 6. Se a gente observar logo de cara, quem que vai ter o maior número atômico? O oxigênio. Beleza. Só que agora está uma questão de empate. Porque tanto aqui quanto aqui tem carbono. Vocês conseguiram ver? Ó? Tem carbono aqui, tem carbono aqui. Então, se der um empate, o que, que a gente faz? A gente olha para o próximo elemento que está ligado no carbono. No elemento químico em questão. Então, ó, carbono ligado a hidrogênio, a 2 hidrogênios. Carbono ligado a 3 hidrogênios. Esse aqui seria o ganhador. Mas olha aqui, ó, carbono ligado a carbono. Ou seja, aqui eu tenho 2 carbonos. Aqui eu só tenho um carbono e 3 hidrogênios. Quem é que vai ter um número atômico maior? Aqui. Porque eu tenho Então, 2 a gente olha para carbonos o aqui. geral, para a molécula, vamos dizer assim, pensar como se fosse uma molécula separada. A molécula geral, vamos dizer assim. Isso, eu olho para o ligante de uma forma total, né? Se gerar empate, eu tenho que olhar para quem está ligado como empate, né? Para o critério de desempate. Então, esse aqui é o número 2. Então, percebam que eu tenho esses 2 números na mesma posição. Ó. Então, essa molécula aqui, ela é do tipo Z. Entenderam a diferença? Sim? Deixa eu mostrar, antes da gente fechar essa aula e abrir a outra, deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês. E se eu tiver isso aqui? Aqui. Essa molécula seria cis, trans, E ou Z?
E. Então, lembra que eu falei para vocês? Se tiver 2 hidrogênios, a gente pega a configuração mais simples. Ó, 2 hidrogênios, um oposto ao outro. Então, Trans. essa molécula é trans, mas você acertou, Diego. Ela pode ser chamada de E também. Só que a gente prefere usar essa nomenclatura aqui porque tem 2 hidrogênios. Entendi. Ok? Ok. Pessoal, então, tá dando 4 minutos para acabar essa live, 6 minutos na verdade. Eu vou fechar a sala, vou abrir de novo, vocês já podem entrar que a gente vai continuar, tá bom? Ok. Então, até daqui a pouquinho, pessoal.